Caros Gospel News no ar, da edição do dia 2 de março de 2019, na produção e apresentação desse que vos fala, Bruno G. Vamos às principais notícias que estão na pauta e na ordem do dia. Já vai deixando o seu like, comente as notícias e, se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou começar pela mais terrível. Lamentavelmente, nós, em pleno século XXI, temos que noticiar isto, que remete à perseguição da igreja primitiva, e remete aos cristãos primitivos que foram mortos nas arenas, nos coliseus, por leões, degolados, apedrejados, etc. Aconteceu no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, nessa sexta-feira, me parece, ou na madrugada de sexta para sábado, a morte de um pastor que foi simplesmente evangelizar numa comunidade, entregou um panfleto convidando alguém para ir para a igreja. O rapaz, com 38 anos, o pastor tinha 58, pegou uma barra de ferro e começou a dar-lhe sem dó, sem compaixão, até matar. E pasme, o pior, bebeu no final, depois de saber que ele estava morto, seu sangue. Olha o tamanho da crueldade, da barbárie. Esse sujeito, ele tinha que passar pela mesma problemática, né? E aí fica a grande questão: como que um sujeito desse pode ter salvação? Essa é a grande questão, né? Simplesmente por receber um panfleto, nem foi forçado a nada. Possivelmente poderia estar sob influência de drogas, mas isso não justifica o erro, porque tem tantas pessoas que estão ou podem estar com influência de álcool ou drogas que não fazem essas barbáries. Isso é lamentável, é o próprio capeta, demônio, né, que configura até mesmo aquilo que Jesus falou, né? Que o inimigo está aí solto, procurando a quem possa tragar, né? Foi, aliás, Pedro, mas não deixa de ser o Espírito de Deus que falou. E Jesus também disse que até quando, Jerusalém, matarás os profetas que vêm em meu nome, né? E representa isso. Agora, por outro lado, há de se pensar o seguinte, que para evangelizar determinadas comunidades e determinadas pessoas tem que ter muita vigilância e prudência. Porque Jesus, quando sabia que ia ser morto pelos judeus, escapou. Ele foi prudente, porque não era a sua hora. E às vezes não é a hora do pastor, não é a hora do pregador, de Deus recolher, e ele acaba, por falta de vigilância ou teimosia, morrendo, falecendo. Então tem que ter muita cautela também nesse sentido. E uma outra coisa ainda, que é uma grande problemática. Às vezes você entregar um panfleto convidando para a igreja, para aquele que não quer saber de igreja, para aquele que já até teve um trauma com a igreja, nem é bom me entregar. Ainda se fosse um panfleto falando de Jesus, ou entregando para um terceiro para entregar para esse, um familiar, ou colocando na caixa postal, lá naquela casinha do correio, aí é uma outra configuração, né? Por isso que toda cautela é necessária. E lamentavelmente, então, né, a dor para os familiares enlutados com essa barbárie, né? Se esse pastor tinha filhos, os filhos, sabendo disto, que pai fora morto de uma maneira cruel, de uma maneira desumana, de uma maneira totalmente demoníaca, eu já diria, né? Por parte da pessoa que cometeu isso. Aí aqueles que defendem a bandolatria, né? Os bandidos, os bandidolatras, agora vão, não, direitos humanos. Como que um sujeito desse merece direitos humanos? Ele tem que ficar na solitária e ficar até 30 anos preso, não ter nem progressão de crime. A progressão de regime, mudar o regime exatamente do sistema penitenciário. Não pode nem ter progressão de regime. Não ter nenhuma benesse. Cumprir 30 anos, ele está com 38, ficar até 68, porque o máximo na lei brasileira é 30 anos que a pessoa pode ficar na cadeia. Não tem como compactar com isso, né?
Isso poderia acontecer com qualquer um de nós se fosse pregar o evangelho. Então todo cuidado é pouco, porque tem lugar que não aceita o evangelho, ou você morre, ou o evangelho não é pregado. E nós temos no Brasil. Você pensa que é só lá na África, você pensa que é só em determinados países que são comunistas, tem países da África que são comunistas no continente africano, ou você pensa que é só em países que tem como a religião oficial o islamismo, o muçulmano e tal, e não é. É aí no Brasil. Então, em determinados lugares, para evangelizar, tem que ter muita prudência, né? Que Deus console a família do pastor, né? E que sirva de lição para outros não cometerem talvez o mesmo erro, ou ser mais vigilante, porque isso pode ocorrer. E aí tem uma outra coisa que também não é muito ensinada pelas igrejas evangélicas, que eu acho que é pecado você ter algum segurança ou ligar para a polícia quando algo acontece desse tipo. Ora, ele poderia até evangelizar, mas desde que a proteção, ou tivesse a proteção de segurança e policiais nesse lugar. Ah, mas Deus protege. Deus protege quando quer. Deus protege em outra configuração também. Por exemplo, num local que não tem segurança mesmo, que não tem policiais. Aí, se Deus quer fazer uma obra, protege. Agora, no Brasil, por exemplo, nós temos uma democracia, nós temos policiais para fazer o trabalho da segurança. Então nós não vamos chamar os policiais, vamos chamar Deus? Não. Ora bolas. Deus já deixou os policiais, né? No país, Deus permitiu que haja os policiais para guardar. Então, colocamos isso. Se os policiais não der conta, aí Deus pode agir. Porque aí, como diz o Salmo, né? Se Deus não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Esse caso é interessante a gente meditar. Tem várias coisas, né? Vários detalhes, minúcias que é necessário meditar. E o meu pensamento é este. Se eu vejo que não tem como pregar o evangelho, isso não é covardia, não. Eu não vou lá pregar. A não ser que eu esteja com alguém de confiança fazendo a vistoria, ou a polícia, ou a segurança para fazer. Ah, mas isso é falta de fé. Que falta de fé? Então, você quer ser um mártir? Você quer morrer? Então, faça. Porque não estamos lidando apenas com espíritos imundos, mas estamos lidando com criminosos de alta periculosidade que nem sempre é o inimigo que está com ele. Aí muitos vão dizer, mas esse pastor talvez não estava bem com Deus, não estava revestido. Aconteceu aquilo que aconteceu com aquela família que foi tentar expulsar o demônio em nome do Deus de Paulo e foram envergonhados. Não sabemos exatamente a situação. Pode ser que sim, pode ser que não. Né? E é isso que tem que analisar. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque não vai pensar que tudo é o diabo, tudo é culpa do diabo, que não é bem a verdade. Né? Tem pessoas que são criminosas porque são. Tem a influência do inimigo? Tem. Mas a maioria é porque são mesmo. Tem prazer mórbido daquilo. É uma doença, uma patologia. Porque se fosse tudo do diabo, ninguém iria para o inferno, porque é tudo do diabo. Né? A pessoa estava sendo possessa pelo inimigo e tal, fazendo coisas. Enfim, é uma grande questão nesse sentido. Agora, que tem que ter prudência, tem. E eu me pego aquilo que Jesus fez. Jesus foi convidado à festa, não foi à festa dos judeus. Naquele momento que sabia que eles queriam matar. Então ele foi para o outro lado. Jesus se retirou da cidade, agora eu não me recordo mais o nome da cidade, mas se retirou porque sabia que estavam conspirando contra ele por conta de inveja, por conta dele estar falando ali do poder de Deus e tal, que iriam matá-lo, e não era o seu tempo. Então tem que ser vigilante nesse sentido. Porque o que era para cumprir com a profecia, cumpriu em Jesus. Mas poderia tudo ir de água abaixo se Jesus não vigiasse. E às vezes Deus tem traçado um plano para um pastor, para quem quer que seja, mas a pessoa não vigia e acaba indo fora do tempo. E é isso que tem que, de fato, observar. Enfim, comente acerca dessa notícia, o que você acha. Até tomei bastante tempo desse início do Gospel News, porque eu fiquei, quando eu vi a notícia, fiquei estarrecido, principalmente o sujeito pegar, matar o cara na maior frieza possível e ainda beber o sangue.
Parece até ritual satânico, macabro e tal. Mas só que esse camarada que fez isso diante de Deus, ele é isso aqui, ó. E se ele não se arrepender, né? E pode ainda haver uma salvação, pode haver uma salvação. Que na realidade eu, sinceramente, claro que o meu julgamento pode ser equivocado, nem acredito que ele tenha salvação. Poderá, mas a sua carne tem que ser entregue a Satanás para que o seu espírito seja salvo, como Paulo falou certa vez. Porque então o fim justifica o meio. Então se esse sujeito vai ser salvo, eu vou matar também, vou pedir perdão e vou ser salvo. Porque tem casos e mais casos. Às vezes a pessoa faz algo sem pensar, às vezes ela cometeu algo sem realmente querer. Uma outra é a pessoa querer ser um sanguinário, um serial killer, etc. Tá? E tem muita questão aí a ser analisada, por exemplo, aquele caso do Guilherme de Pádua, perdão, que agora virou pastor e tal, e está na Igreja Batista, né? Do modo que ele fez. Pode haver o perdão, ele cumpriu a pena? Pode haver. Mas é muito estranho, porque passa a seguinte mensagem: ora bolas. Então eu vou fazer o que ele fez, ainda depois eu volto com fama e com poder, dentro das igrejas. Analise bem isto. Bom, vamos à segunda notícia aqui no Gospel News. Referente à política. Deputados, inclusive da bancada evangélica, fazendo a velha política. Deputados do PSB, PSD e também do PRB, partido aí da família do Edir Macedo Crivella. Um se chama Campos, acho que é Jefferson Campos, se eu não me equivoco. Outro se chama... agora me falhou um pouco a memória, mas são três. Vamos colocar pelo sobrenome. Um tem um sobrenome Campos, aliás, dois são de São Paulo, um do Rio de Janeiro. Tá? E temos o chamado também, agora recordei, Harold de Oliveira, Jefferson Campos e Marcos Pereira. Tá? Ambos foram para a Espanha com verbas parlamentares, o que não poderia, seria uma imoralidade, né? Principalmente aqueles que advogaram para uma nova política, para um congresso de tecnologia e já emendando para tirar uma espécie de férias aí do carnaval, né? Passar o carnaval na Espanha. Inclusive tinha outros, como o Esperidião Amin e a sua esposa, Angela Amin, mas eles já voltaram e não gastaram tanto como da bancada evangélica, que chega no patamar de quase 8 mil reais só de verbas parlamentares. Então você percebe que eles fazem o que bem entende. Essas verbas são para despesa deles quando estão trabalhando a título de fazer deslocamentos a serviço do povo, do público, e não para um retiro de férias ou como estão fazendo agora, né, aproveitando o feriado do carnaval com as verbas parlamentares, as cotas. Né? Aí esses são realmente cristãos e adeptos, né, da nova política. Né? Claro que eu estou sendo irônico. É lamentável, né? E lembre-se bem, os partidos aí, PSB, PSD, tem alguns que são de centro-esquerda, ou centro-direita, ou de centro, ou até só esquerda, e o PRB do Edir Macedo, ou do Crivella, tá? Que não se confunde com o PRP, que é a fusão do Patriotas junto com esse partido que ainda o Cabo da Ciolo estaria, né? Que ainda não foi confirmado se ele vai para o Podemos, ok? Então a velha política continua ainda, né? E para fechar, a terceira e última notícia é referente ao caso Adélio, que o presidente da OAB, que tem ligação obviamente com o PT, tal, eu já falei aqui no canal, pediu para
então, o Tribunal Federal, para que parasse as investigações por parte da Polícia Federal, porque estaria quebrando alguns princípios ou tirando direitos dos advogados, dos causídicos, quebrando um desses direitos que é o sigilo às vezes não só o sigilo da fonte, mas no caso o sigilo da, vamos dizer assim, união, ou da contratação, melhor dizendo, dos que contrataram o advogado de Adélio e os advogados, né? O sigilo do cliente ali, de como foi feito, porque a polícia ia investigar da onde que veio o dinheiro para a contratação desses 4 advogados caríssimos, né? E aí o senhor lá da OAB pediu e o desembargador do Tribunal Federal da Primeira Região então concedeu, né? E esse desembargador foi nomeado por Dilma Rousseff. Aí você percebe a jogada toda, que não teria problema algum, né, a investigação da polícia, porque como diz o ditado, quem não deve não teme, né? Quem não deve não teme. Os advogados poderiam dizer, não, pode ver quem nos contratou, mas não, eles vão lá atrás do Estatuto da Advocacia, né, pegar esse direito para então se verem livres. Esse estatuto também tem que ser analisado, né? E a presidência da OAB também tem que ser analisada. Enfim, o governo tem que trabalhar aí, como já disse, outra oportunidade, para que advogados não fiquem à mercê de OAB. Porque a OAB ela atinge determinados fitos, interesses que são, às vezes, ou se não a maioria, de viés político partidário. E isso é lamentável. Porque a maioria dos advogados, eu tenho certeza que não recebe ajuda da OAB. São a minoria. E eu não estou aqui para defender o Bolsonaro, né? Mas eu estou falando da verdade. Por que não investigar? Porque você acha que o Adélio agiu sozinho, é um lobo solitário, se nos próprios vídeos aparece ele dizendo, alguém dizendo para ele, Adélio, aqui, ó, pega, entregando inclusive a faca? Só você analisar. E com isso também foi tirado, acho que foi o mesmo desembargador, não, foi outro desembargador que tirou uma sanção ao Instituto Lula, que agora pode funcionar. Eu acho que outrora não poderia, outrora não poderia funcionar. E é tudo ligação aí, né? Tem muita, vamos dizer, questão político-partidária no judiciário, né? Porque são nomeações, principalmente nos tribunais, e de um partido que outrora estava. Obviamente, desse conflito pode fazer uma limpeza no legislativo, né, desse novo governo, mas o judiciário está cheio do velho governo. Então vai estar o conflito aí entre eles, né? Agora, isso aí é lamentável, né? Questão do Adélio, porque não comprovar tudo certinho. Só que eu já disse que o Bolsonaro e a equipe dele já sabe de áudios aí que apontam para o primeiro comando da capital e outras pessoas aí talvez envolvidas, né, nesse caso aí. Ok? Deixe seu like, comente e até a próxima edição do Gospel News, que vai ao ar segunda-feira. Eu estou fazendo esta extra de sábado, porque na segunda dessa semana que passou eu não fiz. Ok? Até mais.